receita muito legal, é uma receita super completa e versátil, você consegue fazer vários docinhos com a mesma massa. Além disso, é uma massa super profissional. É a massa que eu comecei a vender docinhos, aí eu desenvolvi ela com uma quantidade correta entre leite condensado e creme de leite, e eu quero dividir aqui com vocês. Com essa massa de brigadeiro branco, a gente consegue fazer até mais de 6 variedades. Então eu vou começar aqui, são poucos ingredientes, mas tem algumas coisas que são muito importantes. O maior problema em fazer um docinho é você tem que começar com uma panela legal. Uma panela de cerâmica ou uma panela esmaltada, de boa qualidade. A gente sempre vai trabalhar com fogo médio e ingredientes de boa qualidade. Aqui eu já separei. No total são 3 caixinhas de leite condensado. Aqui eu já separei 2 latas. E aqui eu vou colocar a última caixinha, na verdade. Aqui eu tô usando Itambé. Então eu queria indicar para vocês porque é uma marca bem legal. Além do Moça, também tem o Piracanjuba, que é um leite condensado legal. Mas assim, eu dou preferência pro leite Moça ou o Itambé. Aqui a gente vai colocar com o fogo desligado as 3 caixinhas de leite condensado. Aqui vai a primeira coisa que às vezes dá um pouquinho de polêmica, é a questão da farinha de trigo no brigadeiro. Quando eu falo pra vocês, a gente vai usar a farinha de trigo no brigadeiro, algumas pessoas já ficam em alerta. Na verdade, a farinha de trigo ela vai entrar exatamente para não cristalizar o doce, para esse doce ter uma durabilidade maior. Então, se você vai trabalhar o doce, você vai fazer hoje e aí durante uma semana fechadinho na geladeira, ele vai estar bem legal e não vai criar. Para vocês terem uma noção de quantidade, aqui ó, eu separei, é uma colher de sobremesa de farinha de trigo para 3 latas de leite condensado. Então o papel dessa farinha de trigo é apenas mesmo não deixar o doce cristalizar, ela vai ajudar, mas ela não é um espessante, então não vai alterar o sabor dessa sua receita, então vocês podem usar tranquilamente. Mas também é opcional, se vocês optarem em não trabalhar com farinha de trigo, vocês podem tirar, aqui só vai ter um melhor resultado. Aqui também a quantidade de margarina. Para 3 latas de leite condensado, eu só uso 1 colher de sopa, porque a gente também vai usar o creme de leite, então eu não vejo necessidade de a gente aumentar tanto a quantidade de gordura do doce. Aqui eu vou colocar esses 2 primeiros ingredientes e vou mexer um pouquinho. Quero lembrar vocês que o fogo ainda está desligado. Aqui a gente dá uma mexidinha para dissolver essa farinha de trigo e já vai colocar as 4 colheres de leite em pó. Aqui eu tenho 4 colheres rasas de leite em pó. Então, com essa massa de brigadeiro branco, a gente vai conseguir fazer quais variedades? A gente vai conseguir fazer o brigadeiro branco, o beijinho, o brigadeiro de leite ninho com Nutella, o brigadeiro de churros, a gente consegue fazer um docinho de coco queimado e outras, o brigadeiro de Oreo agora que tá super na moda. Então assim, é uma receita super legal, prática, versátil, que você pode variar quais os doces que você vai oferecer para o seu cliente ou para sua família. Aqui eu vou mexer bem. E já vou colocar o creme de leite. Para essas 3 latas de leite condensado, a gente só vai colocar 1 caixinha de creme de leite. Aqui também procura trabalhar com creme de leite de boa qualidade. Esse é 17% de gordura, mas pode ser 20%. Aqui a gente vai mexer mais um pouquinho fora do fogo. E aí também eu vou falar com vocês sobre o rendimento dessa receita. A gente vai, o rendimento que você tem com essa receita é de aproximadamente 100 docinhos. Isso vai depender do tamanho do docinho que você trabalha. Algumas pessoas fazem aquele doce bem pequenininho, então vai render um pouco mais. Quem trabalha com doce médio, de 15 gramas a 20 gramas, vai render em média de 100 a 115 docinhos. Eu sempre gosto de ter essa sobra, pra gente não ter aquele medo assim, alguém comeu um docinho, não vai dar os 100 docinhos que você tem que entregar. Então é legal essa receita justamente por causa disso. Aqui a gente ligou o fogo e aí eu vou trabalhar com fogo médio. Não precisa ser o fogo mais alto, mas também não pode ser
um fogo muito baixo, porque senão demora e a cristalização do doce acaba não acontecendo. Aqui a gente vai ter que mexer sempre. Então assim, não tem como você largar aqui o doce e sair. Você tem que usar uma espátula que vai raspar, então não é legal mexer com colher de pau. Sempre uma espátula de silicone ou alguma que você tenha confiança de estar raspando o fundo da panela e mexer. E aí eu vou voltar daqui a pouquinho para mostrar mais ou menos quais são os passos até chegar ao ponto correto e também para dar algumas dicas para vocês. São quase 10 minutos que eu tô mexendo esse docinho em fogo médio para lembrar vocês. E aí aqui ó, para vocês, vocês vão dar aqui uma olhadinha que ele já começou a levantar a fervura. Aqui ele esquentou, começou a sair uma fumacinha. E aí a gente vai continuar mexendo, cuidado para não pegar no fundo da panela. Então você vai vir aqui e vai mexer todo o fundo e vai mexer a parte de dentro da panela. Então você vai mexer sempre as laterais e o fundo da panela. Também eu vou falar um pouquinho com vocês, enquanto a gente continua mexendo, sobre o custo dessa receita. A média do custo fixo dele é de R$15, levando em consideração que cada caixinha de leite condensado, uma média de R$4, e a caixinha de creme de leite R$2, a gente tem uma média de R$15, tirando a embalagem e o custo que a gente tem com a mão de obra. Aqui, o que eu vou indicar para vocês é um preço médio que eu trabalho. Como esse doce a gente vai fazer desde o beijinho, que é um beijinho mais gourmet, quanto os doces mais finos, você não pode vender esse doce por menos de R$80 o centro. Então assim, se você for fazer essa receita só brigadeiro branco e beijinho, então você vai ter pelo menos o preço de R$80. Se caso você for fazer de brigadeiro com Nutella, de churros, então você pode vender R$150, R$200 o centro. Isso vai depender da região que você tá, ou se caso você for fazer só pra você, mas é bom sempre a gente ter mais ou menos o custo da receita, que é pra você ter noção quanto que você gasta, por exemplo, pra fazer uma festinha no final de semana, ou quanto você vai gastar pra fazer os docinhos do doce da festinha da sua filha. Então sempre pensa qual é esse valor que vai ser gasto, para você ter uma noção. Aqui a gente está quase chegando no ponto. Ele começou a esquentar, eu tenho que prestar um pouquinho mais de atenção. E eu quero que vocês olhem o passo a passo, que é para quando chegar que vocês forem fazer essa receita em casa, vocês não terem dificuldade nem ficar insegura. Ó, a gente começou a pegar um pouquinho de textura nesse docinho. Essa é a hora que a gente fala, ai que bom, tá ficando pronto. Aqui, ó, vocês vão notarem que o doce, ele já engrossou. Então, assim, ele muda completamente a textura. E aqui eu vou deixar, ó, vocês vão notar que as borbulhas ficam mais pesadas e elas levantam do fundo da panela. Eu preciso dar uma mexidinha aqui. E eu vou deixar ferver novamente para vocês notarem o ponto. Aqui, ó. Então são poucas borbulhas e uma massa mais pesada. E aqui o bom de a gente usar o creme de leite é que ele nunca vai ficar coxa, porque ele vai dar essa cremosidade. O creme de leite ele dá essa cremosidade ao docinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês que ele já fica mais pesado. Aqui ficou um docinho bem bonito. E aí a gente vai colocar pra esfriar.
Aqui eu coloco num pote plástico e coloco para esfriar. Algumas pessoas não gostam de levar quente na geladeira. A gente que sempre tá correndo e tá com pressa, acaba sacrificando na geladeira. E coloca, aqui eu sempre coloco um saquinho em cima, eu não gosto de usar PVC, eu prefiro usar esses saquinhos de congelamento. Então eu venho e coloco aqui, pra não pegar nenhum tipo de cheiro e pra proteger e não criar uma película. Aqui, ó, depois que você levou na geladeira e estiver bem frio, a gente vai tirar aqui o plástico. E aqui eu já preparei aqui na mesa várias finalizações para esse mesmo docinho. Quero lembrar que a receita é de brigadeiro branco, mas a gente vai fazer 6 variedades de doces. Aqui, eu costumo pegar com a colher mesmo e eu vou fazer um doce de 20 gramas. Aqui eu vou medir para vocês como eu costumo fazer. Essa é a balancinha de precisão. Eu ligo ela e peso a colher. Aí eu aperto a tara dela e aqui a gente vai colocar 20 gramas. 21 gramas, tudo bem, né? Tá dentro do padrão. Aqui eu vou jogar direto no granulado branco e eu molho bem pouquinho a minha mão. E aí eu vou passar. E assim, o jeito de vocês enrolarem fica a critério de cada uma. É só mais a sugestão de finalização. E o cliente, mesmo sendo a mesma receita, o cliente ele vai ter a sensação de cada doce, de cada sabor. Eu chamo, no meu cardápio, eu chamo de dueto, mas algumas pessoas conhecem como casadinho, que é metade brigadeiro branco, metade brigadeiro tradicional. E eu gosto de passar no açúcar refinado, eu não gosto muito da sensação do açúcar cristal nos docinhos, então presta bem atenção e costuma fazer com o refinado que vocês vão gostar bastante. Aqui a gente vai agora fazer o de churros. O de churros, no que a gente vai passar? É a massa de brigadeiro branco e a gente vai passar no açúcar e canela. A proporção fica a seu critério. Mas eu quero lembrar que é sempre 20 gramas. A gente pode colocar até um pouquinho menos, porque ainda vai a pitanga do doce de leite, que a gente vai finalizar por último. Aqui você passa. Eu gosto sempre de jogar um pouquinho em cima. Aqui a gente já tem um quinto sabor com a mesma massa. E o último que a gente vai fazer, mas também vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu uso bastante com coco queimado, que fica super gostoso, com paçoca. Aqui a gente vai pesar e fazer com Oreo. Agora, o Oreo com leite ninho é um sabor que o pessoal tem pedido bastante. É um brigadeiro um pouco mais gourmetzinho, mas tem uma ótima saída. Então vocês vão passar no Oreo triturado e ele vai ficar super charmoso. Aqui eu vou só finalizar os doces. Esse daqui é o de Oreo. Então aqui eu vou colocar uma pitanguinha de Nutella aqui, só para dar um agrado, e colocar uma bolachinha, para ele ficar bem diferenciado.
Aqui, esse daqui é o de leite ninho. Eu não gosto de fazer o furinho antes, eu gosto de fazer direto com o saquinho. Então eu vou vir aqui. E a Nutella, como ela não é muito consistente também, eu prefiro fazer só puxadinho. Se ficar muito levantadinho, aí eu venho aqui, põe a mão na água e bato aqui em cima. Aí eu ajeito e ele fica bem fofinho. Agora eu vou fazer aqui com o de churros, a gente vem com um doce de leite bem consistente, fura com o bico e faz a pitanga. Esse daqui é o bico 32 da Mago. Então aqui a gente tem 6 finalizações com a mesma